esse legado de você conseguir a cada frustração que faz parte da vida se superar, mas também saber celebrar as conquistas, é o que eu quero deixar. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tony Canaã. Olá, eu sou o Djalma Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter a sua audiência em mais um episódio do Endorfina Podcast. Essa semana uma conversa interessantíssima com esse empresário, com esse CEO, com esse designer de sapatos que veio da natação. Aliás, ele veio de uma natação aí que já é tradição aqui no Brasil, quer dizer, já é tradição há muitos anos, o Minas Tênis Clube. Ele que nadou pelo Minas Tênis Clube durante a sua infância e adolescência e de repente, depois já de ser um empresário, ele resolve ingressar no triatlon e claro, isso é sempre muito legal. Eu tenho dito isso para algumas pessoas, o fato da gente ter pessoas, e o Endorfina tem tentado trazer essas pessoas para conversarem conosco por diversas razões, mas o fato da gente ter pessoas que têm uma exposição acima da média, né, de nós, meros mortais, na mídia, principalmente nas mídias mais tradicionais, e essa pessoa praticar uma modalidade, por exemplo, como é o caso do Alexandre no triatlon, acaba gerando uma exposição adicional, acaba gerando mais uma divulgação da modalidade. Claro, isso é bom para todo mundo porque espalha a modalidade, porque fala da modalidade, e se uma pessoa como o Alexandre, que poderia praticar a modalidade que ele quisesse, uma pessoa como o Alexandre, que é um executivo de alto desempenho, ele escolhe o triatlon para ser aí praticamente um estilo de vida que ele adotou, uma filosofia de vida que ele adotou já faz alguns anos, é porque o esporte tem alguma coisa de legal, o esporte agrega alguma coisa para ele, então isso acaba gerando por uma questão aí de associação, né, muito óbvia. Poxa, se o Alexandre Birman é um executivo de alto desempenho, executivo bem sucedido, um cara aí com dono aí de uma empresa aí avaliada em não sei quantos bilhões de dólares, ele encontra tempo e ele vê no triatlon um valor ao ponto dele se dedicar como ele se dedica, e vocês vão ouvir isso aqui, como ele leva a sério o esporte. Aliás, está na tônica da conversa toda, né, como esporte para ele é uma questão importantíssima, como já passaram por aqui também outros executivos de alto desempenho, como o próprio Abílio Diniz, João Paulo Diniz, enfim, o Kakinoff, o Carlos Ambrosio, enfim, tantas outras pessoas, eu não vou me recordar agora todos os nomes aqui assim, mas enfim, é muito bacana, e o fato de eu querer ter conversado com ele é justamente porque eu acompanhava ele, enfim, né, como você talvez acompanhe ele, através dos jornais, das notícias, enfim, mas o Roberto Azevedo, que é um amigo meu de mais de 30 anos, um psiquiatra, que ele leva o triatlon muito a sério, leva o esporte muito a sério. Quando o Roberto Azevedo me falou dele, falou, puxa, traz ele para bater um papo aí. Eu já tinha recebido alguns comentários, alguns pedidos de alguns ouvintes nesse sentido, e estava assim já anotado na minha longa lista de convidados, mas a hora que o Roberto Azevedo me fala, né, e aí foi em fevereiro desse ano, se eu não me engano, quando eles fizeram um encontro, um training camp, promovido pelo próprio Alexandre aqui no interior de São Paulo, com a presença do Luiz Oddi, do Vinhal, do Bellarmino, acho que o Vinhal não estava nisso, Bellarmino e o próprio Roberto Azevedo. Eu falei, puxa, cara, agora é a hora. O Roberto Azevedo, muito obrigado, Roberto, me conectou com o Alexandre, que prontamente me atendeu e topou de cara aí a conversa. E claro, foi uma conversa super interessante. Para mim é sempre um aprendizado muito legal, e um ser humano super bacana, um ser humano super inteligente, um cara aí com uma trajetória também bem legal, um cara que, né, começou trabalhando aí no ateliê do pai desde muito jovem, um cara contínuo
o comércio, um cara que acabou aí se tornando um designer de sapatos femininos, é uma coisa super pouco comum, super pouco usual aqui para nós, para nossa cultura brasileira. E aí ele fala da relação dele com o esporte, ele falou sobre a natação, a importância da natação, a relação com o pai que era um pai disciplinador, um pai que também era um pai maratonista, enfim, falou sobre foco, começo no triatlon, e aí ele vai contar aqui rapidamente, vai contar também como é que foi esse contato com o triatlon. Ele tinha apenas 18 anos, foi através da própria Fernanda Keller. Ele já era um designer de sapato, já estava abrindo uma loja no Rio de Janeiro, e ele vai contar aqui, eu não vou aqui, me antecipar aqui para vocês curtam a conversa com ele. E depois ele volta para o triatlon, anos depois, já numa outra fase de vida, já numa outra fase profissional, e ele passa, e ele conta aqui para mim, para vocês, toda essa experiência, o que o esporte traz para ele, como é que ele encara essa questão do esporte na vida profissional, na vida pessoal dele. Vocês podem acompanhá-lo nas redes sociais, principalmente o Instagram, que é o que eu acompanho ele. Ele faz questão de estar citando, aí vira e mexe, ele está citando a importância do esporte na vida dele como uma espécie aí de legado, né, que ele está construindo, não somente perante a enorme quantidade de funcionários que trabalham nas empresas dele, né, na Arezzo, mas também para quem está acompanhando, para quem segue. Enfim, a gente sabe que essas pessoas, como eu falei no começo aqui, né, elas exercem influência, elas atraem a atenção de uma quantidade muito variada de pessoas, e a gente tem vamos dizer assim, um embaixador do triatlon, do calibre, do naipe, do Alexandre. Eu acho que é uma coisa muito bacana, e foi sim uma conversa muito legal. Ouçam até o final, no final aí a gente vai falar de uma parte muito legal. Aliás, já fica aqui de novo meu agradecimento ao Alexandre, né? Numa das perguntas aqui ele se abre, ele revela aí um lado, enfim, muito pessoal dele, e não era esse o propósito da pergunta, mas a gente vê que realmente é um cara que está em busca aí da sua melhor versão, um cara que está em busca aí de resolver a sua própria vida da melhor maneira possível, sendo o mais feliz possível e fazendo com que isso se repercuta na vida pessoal dele, na vida profissional. Então acho que é uma conversa aí que vale a pena ser ouvida, e o cara tem umas lições muito interessantes para se passar. Esse episódio é uma parceria da Confederação Brasileira com a Confederação Brasileira de Triatlon, que é parceira aí do Endorfina desde o começo do ano, e essa parceria tem o objetivo de fortalecer cada vez mais o triatlon e, claro, presentear vocês, os ouvintes e os seguidores do Endorfina, e também do Triatlon Brasil, que é como a confederação agora é chamada, Triatlon Brasil, com muito conteúdo relevante sobre o nosso esporte, o nada, pedala e o corre. Siga @Triatlon Brasil no Instagram para você ficar por dentro aí de tudo que a Confederação Brasileira de Triatlon vem fazendo, vem construindo, inclusive nesse ano muito ativa aí por conta dos Jogos Olímpicos e tudo mais. Se ligue aí no @Triatlon Brasil. E para terminar, antes de começar o episódio, quero agradecer a audiência de todo mundo. O episódio da semana passada repercutiu muito bem. O da Larissa Fabrini está repercutindo até hoje. É incrível o alcance dessa menina, a quantidade de pessoas que ela toca, que se inspiram nela e que acabaram ouvindo e repercutindo essa história através do Endorfina Podcast. Para mim foi um prazer, né, Larissa? Eu sei que ela está ouvindo aqui esse episódio também. O episódio da semana passada com a Roberta Stoppa, um episódio muito legal, uma mulher aí também de muita fibra, muita raça, uma mulher que ama o esporte, assim como o Alexandre Birman. E lembre-se, endorfinabr.com é o local onde você vai encontrar mais informações sobre essa nossa conversa, ou sobre a conversa de todos os episódios até hoje, com links para as redes sociais dos convidados, com links para alguns assuntos mencionados na conversa de hoje. E aqui hoje vocês vão ver que eu vou colocar um monte de links na conversa, no post dessa conversa lá no endorfinabr.com, onde vocês encontram informações sobre o newsletter, como vocês assinam a newsletter semanal do Endorfina, sua dose extra de inspiração. Toda sexta-feira eu envio um e-mail curto com algumas ideias, com algumas dicas, com algumas coisas, conteúdos, enfim, que eu faço questão de estar compartilhando com você que curte o Endorfina. Você encontra informações também como é que você faz para contribuir, além da sua audiência. O seu apoio financeiro é muito bem-vindo. Então lá no endorfinabr.com você encontra um botãozinho ali para você se informar como é que faz para apoiar o Endorfina financeiramente. Enfim, visite e conheça o endorfinabr.com, e o Instagram é
melhor maneira de você também estar se atualizando a respeito dos convidados, de você estar vendo fotos curiosas e de você saber qual é o próximo convidado, o convidado do próximo episódio. Não percam os episódios especiais que vão ao ar muito em breve, um especial que eu estou ainda gravando de atletas olímpicos, uma oportunidade praticamente rara aqui, pelo menos na minha perspectiva, e muito interessante, com expoentes do esporte, das modalidades olímpicas, e enfim, eu tenho que guardar segredo ainda, mas se ligue, fique atento. O Endorfina TV também no YouTube, desde maio, se não me engano, desde maio, comecei com pequenos clipes de todos os convidados a partir de então você vai encontrar também da Larissa Fabrini, vai encontrar da Roberta Stoppa, vai encontrar aqui agora do Alexandre Birman e de todos os próximos convidados do Endorfina. Então vai lá, dá uma olhadinha, que tem aí vídeos bem curtinhos, bem interessantes, com trechos dessa conversa, onde você pode aí consumir aí onde você estiver, em qualquer lugar, em qualquer hora, através do meu canal no YouTube, Endorfina TV com o Michel Bogli. E é isso, pessoal, sem mais delongas, já me enrolei muito aqui na fala. Vamos agora para mais uma conversa espetacular, mais um episódio sensacional. Para mim foi um enorme prazer. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Nadador do Minas Tênis Clube, levou a sério a natação até a adolescência, quando já dava os primeiros passos na oficina de sapatos do seu pai. Se formou designer e aos 18 anos já estava inaugurando sua primeira loja no Rio de Janeiro. Muito focado, ele se dedicou aos negócios enquanto cuidava da sua saúde, praticando musculação, correndo e nadando. Chegou a participar de algumas maratonas, até experimentar o triatlon em 2012. A disciplina e a vida regrada combinaram com seu estilo e a vida de empresário do mundo da moda. Desde então, em sua rotina de convenções de vendas, intermináveis reuniões de conselho, 2 dezenas de lançamentos de coleções por ano, incontáveis reuniões com acionistas, ele quase que religiosamente reserva um espaço para cuidar do seu corpo e da sua mente. Constantemente viajando entre o Vale dos Sinos e as cidades de São Paulo, Miami, Nova York, Londres e Paris, ele encaixa em sua rotina tempo para marcar presença em seu perfil no Instagram, curtir a família e, claro, para nadar, pedalar e correr. Aliás, os esportes que ele escolheu como estilo de vida e filosofia há cerca de 9 anos. Conosco aqui hoje, o empresário, designer, triatleta, pai, marido e filho, o verdadeiro multi-homem, Alexandre Café Birman. Oi, Alexandre, como é que vai, cara? Tudo bem? Tudo ótimo, Michel. Que honra poder estar aqui participando do Endorfina Podcast. Que nada, cara. A honra é minha, meu. Cara, e aí, como é que tá? Você já me contou que já fez um belo de um pedal hoje lá com o Belarmino. Já vai fazer um treino de natação. A gente ouve muito falar da saúde financeira da Arezzo, principalmente depois da pandemia, né, cara? Assistindo aqui a vários vídeos teus aqui na internet, é só o que rola, né? Mas eu não vi ninguém perguntando como é que tá a tua saúde, cara. Eu quero saber como é que tá a tua saúde. Muito obrigado por perguntar, viu? Isso é muito mais importante do que a saúde financeira dos negócios, né? Mas acaba que indiretamente tem uma correlação, né? Como tudo na vida. Cara, tá ótima, graças a Deus. Desde que começou a pandemia, eu não tive, em primeiro lugar, Covid, e mais do que isso, eu não gripei, cara. Olha, coisa boa, né? Tem 1 ano e meio aí praticamente que eu não fico doente, nem um resfriadozinho. Então, pelo menos isso deu para me virar nos 30 aqui. Inclusive, eu inventei um tanto de moda aí para manter a motivação nos treinos. Não sei se você viu, ano passado eu completei 44 anos. Aham. E você acompanhou isso? Ou não? Não, acompanhei, mas fala porque às vezes o ouvinte não acompanhou, aí, né? Eu fiz um desafio de correr 44 quilômetros e doar 44 mil reais. Uhum. Pô, eu falei que todo ano eu vou agora fazer isso. Então, vai ser pegar os 50, viu? Não, legal demais, cara, legal demais. E cara, se a saúde tá boa, né, Alexandre? Assim, o resto a gente corre atrás, né, cara? Assim, então... Exatamente isso, cara. E a saúde... eu acho que você tem que dividir, né? A gente fala muito de saúde mental, né, e saúde física. Eu acho que não dá para separar as duas, como eu acabei de falar da saúde financeira também, né? Tá tudo interligado, né? A conexão, o famoso balance. É muito difícil você achar que você vai ter uma boa saúde física, não ter uma boa saúde mental. Então a base de tudo é isso, e eu procuro
ter aí meus gurus, meus mestres, para me ajudar na saúde mental, que consequentemente já tem uma boa base aí para a saúde física. Mas voltando aí, o que você falou do treino hoje, cara, tem coisa melhor do que um treinão, o famoso longão, né? O nome do seu podcast, né, Endorfina, e até o Bellarmino estava me contando, que é meu irmão, né? A relação de um training partner igual eu tenho é muito além de um coach, sabe? A parte financeira, assim, de contrato, a gente nem olha para isso. Virou um brotherhood, assim, incrível. E ele falou que leu um estudo que o treino de longa distância, igual a gente faz, não é só endorfina, tem uma produção de um tipo de cannabis, alguma coisa do próprio corpo. É isso mesmo? Tá ligado. O Bellarmino tá ligado, cara. A gente... Foi novidade para mim. Não, então, parece que é uma pesquisa mais atual, mais recente. A endorfina existe, tem algum papel, mas não é o papel que a gente imagina. Inclusive, já me sugeriram eu mudar o nome do meu podcast para Endocannabinoide Podcast. É isso aí, endocannabinoide, isso aí que ele falou. Que parece que o que a gente achava, a grosso modo, né? Eu também não sou médico, mas a grosso modo, o que a gente atribuía à endorfina, e foi daí que eu peguei o nome, na verdade é graças ao endocannabinoide e não à endorfina. Sei. Então aí eu até brinquei, né, e que vai ser endocannabinoide. Eu também não sou médico, sou longe disso, mas o fato, sei lá o que é, mas é bom demais, né? Não dá para explicar, não importa o que é, cara. A sensação é boa. É só quem faz que sabe o que é terminar um 100K em Romeiros, cara, com 1.500 de altimetria. É uma delícia, cara. Toda vez que eu tenho casa no Boa Vista, né, aqui, e aí, geralmente no sábado, que eu tenho que ficar até tarde na sexta trabalhando, eu gosto desse programa que eu saio de São Paulo, paro lá no 48, faço o meu 100K e depois eu toco a estrada aqui pro Boa Vista. Cara, eu venho numa energia, bota um sonzão, vidro aberto, o vento na cara, me sinto um adolescente, assim, pegando estrada. É muito bom. Ô, Alexandre, já que você tocou nesse assunto, antes da gente ingressar de fato aí no assunto aí da tua relação com os esportes, mas também tem a ver, cara, como é que você está lidando aí com essa passagem dos anos, né? Eu assisti alguns vídeos aqui antigos, você não deve saber, mas eu morei em Fortaleza durante 10 anos. Olha. E só que quando você inaugurou a Schutz Flagship lá na Dom Luiz... Sério? Não. Sério, não? 238, Dom Luiz 238. Eu já tinha... Você estava lá? Não, eu já tinha saído. Eu saí em 2011 para 2012. Foi 12 para 13. Exato, Mas enfim, assisti um vídeo, cara, óbvio, né? Você tá 9 anos mais jovem, mas aparentemente, tirando essa barba aqui que você incorporou no visual, não mudou muito. Mas você está lidando bem, cara, com essa, né, com o passar dos anos? É uma pergunta que eu acho, assim, é meio louca a resposta, porque, por um lado, sim, eu me olho, né, nas fotos e comparado com agora, eu acho que eu tô mais jovem, sinceramente, e não tem botox, tem porra nenhuma disso, mas eu acho que eu tô mais jovem. Mas, por outro lado, eu estava hoje contando pro Bellarmino umas loucuras que eu já fiz. O melhor ano meu do esporte foi 2016, cara. Já fazem 5 anos. E aí eu contei para ele a minha preparação pro Iron. Foi o meu segundo Iron e já deu, graças a Deus, aí para pegar a vaga para Kona. Fiquei em 5º lugar lá em Floripa. E eu tava contando para ele o que eu fiz na véspera de Palmas, né? Porque o Galvão foi mestre em colocar, pena que a pandemia atrapalhou tudo. Você tinha um 70.3 em Brasília, né? Ou aí depois foi para Palmas, em torno de 2 meses, 1 mês e 20 dias antes do Iron. Então era muito bom para a gente se preparar no 70.3, né, e ficar ali afiado nos cascos pro Iron. E aí nesse ano de 2016 eu contei para ele que eu fui conhecer a Serra do Rio do Rastro, que aliás já fica a dica aí. Assim, eu não sei se eu vou realizar. Se eu falar que eu tenho uma meta, é muito. Um sonho talvez a gente não realize, que é de fazer o Fodaxman. Eu acho que assim deve ser das provas mais incríveis que existem no mundo, cara. Aquela região ali, você conhece ali? Não, cara, eu infelizmente ainda não. Porra.
Você não sabe, olha, você quem nos ouve aqui, recomendo, coloca no radar. Eu já conheci vários lugares legais do mundo, já pedalei na Europa inteira, já pedalei até ilhas gregas, já pedalei nos Estados Unidos inteiro. Não tem nada igual a Serra do Rio do Rastro. É assim, é uma obra da natureza. E aí tem o Birici, né? É isso, então, eu fiz um camp ali, curto, 3 dias, mas na porrada, assim, 500 quilômetros, mais 20, correndo e tal. E aí, isso foi uma semana antes da prova de Palmas. Uma semana. E eu cheguei lá em Palmas no sábado à tarde, já para a prova domingo, e arrebentei. Fiquei em 3º lugar lá. Foi meu primeiro pódio de um 70.3. Cara, não sei se eu repetiria isso de novo, sabe? Aos 45 agora quase, eu acho que loucura. Como é que eu cheguei na prova às 4 da tarde, fui ver loja ainda em Palmas, que eu não conhecia a cidade. Olha isso, cara. Fui dormir 10 horas da noite, acordei às 5 da manhã, e já tinha uma semana depois de ter feito um camp lá de 500 km de bike em 3 dias. Então, eu acho que eu tô melhor, mas pô, é difícil assim, né? O tempo vai passando, você faz umas coisas meio loucas que talvez eu acho que hoje a idade tem que respeitar um pouquinho, sabe? Mas hoje foi um treinão, agora tem mais 2.500 aí de natação, amanhã tem mais 100, eu tô na preparação para 70.3 mundial agora de St. George, Utah. Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram, Bovem_Energia. Esse episódio também é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E eu quero voltar nessa história de mestre, né, que você já passou aí, nós temos que falar do nosso mestre de muita gente, Roberto Azevedo. Mas num desses vídeos, Alexandre, que eu assisti, inclusive da abertura da loja 495, na época, né? Hoje você disse que já são 750, né, para a Sônia Rassi. No ano passado já deve ser mais hoje. Cara, em dia, 750 né? Só da Arezinco sem a reserva, né? Foi a empresa que a gente comprou. Agora são 910 já, cara, com a reserva. Caramba, meu. Legal. Cara, mas é o seguinte, eu não vou perguntar qual que é o segredo de um bom sapato e essas coisas que você já deve estar um pouco cansado de responder, né? Mas eu achei curioso você falar do fetiche por pés, né, cara? Você tem fetiche por pés, é isso? Cara, pé é algo que não sou só eu, né? Eu acho que tem muito homem aí que gosta de um pé feminino. E o pé realmente, apesar de não ser, né, talvez muito óbvio, um pé bonito, eu acho que realmente é bastante sedutor. Então, eu vivo aí minha vida, né? Eu nasci, fui educado olhando os pés. Pelo menos são os pés, né? Então, que não tem nenhum problema hoje em dia, né? Tá tudo tão comprometedor. De pé não tem problema nenhum, pô. Se falar aí um dia que olhar pro pé é um problema, aí nós não sabemos onde a gente vai parar, né? Porque o mundo tá meio louco nesse sentido, meio exagerado, né? Mas os pés realmente são, para mim, uma obra-prima da natureza. Os pés que caminham, que é a base, né? Eu acho que a função do pé no corpo humano é o que sustenta, né, o nosso dia a dia. Por isso que a gente faz aí calçados para que as mulheres, e agora homens também, né, com a reserva, a gente faz bastante tênis para homem. Então, a caminhada da vida, né, os passos. Então, eu acho que isso tem muito a ver com
meu propósito também na vida. Legal. Agora eu vou deixar aqui uma pergunta para segurar a audiência, porque tem um negócio aí que se aprende que você tem que deixar um gancho para o final, senão o cara muda de canal no meio do programa. Eu quero que você me diga, se você não vai me responder agora, a gente vai me responder no final. Okay. Se você já encontrou alguma triatleta com pé bonito. Atenção, não responda, que tenha todas as unhas do pé direitinho. Todas as unhas do pé que não tenha nenhum calo, nenhuma bolha, nem nada. Tá bom? Mas, enfim, cara, vamos lá. Alexandre, você conheceu o triatlon através da Fernanda, é? Cara, minha história com a Fernanda... Keller, né? Talvez tem que falar, né? Fernanda Keller. A minha história com a Fernanda é uma história que parece de outras vidas. É realmente surreal. A gente pode falar do triatlon, mas não sei se depois vai perguntar sobre como eu comecei no esporte, né? Que foi muito natação, né? Eu quero entender essa tua relação... Então, vamos chegar lá no triatlon, mas vamos começar pela natação. Tá bom. Então, eu comecei a nadar no Minas Tênis Clube, sou de Belo Horizonte, quando eu tinha 9 anos de idade, infantil A, e, já, graças a Deus, fui bem, sempre gostei de nadar, comecei a nadar bem criancinha, com 3, 4 anos, e aí, infantil B, juvenil A, comecei a ganhar Campeonato Mineiro, e aí meu pai, com 11 anos, me deu a chance de eu fazer um camp em Fort Lauderdale, no Jack Nelson, né, porque ele era vivo ainda, e, quem não sabe, Jack Nelson foi técnico da seleção americana de natação durante muitos anos para a Olimpíada, e tem esse camp que existe ainda em Fort Lauderdale. Eu fui para lá com 11 anos, cara. Uau. Durante um mês, eu passei lá 3 dias por semana treinando treino duplo, com 11 anos fazendo 10 mil por dia, cara. Uau. Aquela época puxava muito, muitos colegas meus pararam igual a mim com 15 anos, cara, porque era muito estressante. E mas aí, você curtia? Era um estresse que te... Mas eu confesso, na época eu tinha muito amigo, eu tinha uma turma, o Minas Tênis Clube, né, realmente falando aí do Ronaldo, do Mauro Diniz, meus grandes do Trigo, meus grandes coaches, foi minha vida, cara, assim, eu sou o que eu sou hoje por causa da natação. Eu tenho falado com meu pai do segundo casamento tem filhos, eu tenho irmãos adolescentes, agora com 11 e 13 anos, e o esporte é o que muda para a minha vida de adolescente e a relação com o esporte. Eu sou muito grato, eu não sei o que seria minha vida sem a natação. Mas resumindo aqui, então, eu cheguei a ganhar alguns campeonatos brasileiros, eu fazia 100, 200 peito, 200, 400 medley, coincidentemente igual o Bellarmino, é uma super coincidência. Então... Nós somos contemporâneos, entretanto ele começou a competir um pouquinho mais velho, com 16, 17 eu já tinha parado, cara. Eu parei muito cedo, parei com 16 anos. Mas aí voltando à sua pergunta, eu lancei a Chutes, cara, eu criei a Chutes, eu tinha 18 anos, tinha 18 anos de idade. Cara. Eu já tinha trabalhado desde os 11 com meu pai. Teu pai sempre foi desse pai, tipo, Alexandre, vem aqui, vamos trabalhar e tal, te puxando para os negócios, porque também, para quem não sabe, foi teu pai quem criou a Arezzo. Meu pai criou a Arezzo, né, em 1972, do zero. Cara, eu te falo que não. Foi uma coisa natural mesmo. Meu pai criou a Arezzo, né, com 18 anos também ele tinha na época, e era uma empresa muito simples, funcionava literalmente na garagem da casa do meu avô. E, uma sapataria, né? Uma fabriqueta de sapato, uma oficina de sapato. Arezzo, para quem não sabe, é o nome da cidade da Itália. Meu pai foi lá e pegou o mapa da Itália, falou, adorei o nome dessa cidade aqui, vou botar o nome dos meus calçados Arezzo. Eu nasci nesse ambiente em 76 e eu comecei a montar caixinha de sapato, como se fosse brincar de carrinho. Nunca teve que me chamar, igual você falou, pô, Alexandre, vem cá. Não teve. Eu me julguei no negócio com 11 anos de idade. Que legal, né? E aí já... Indo para os 18, eu lancei a Chutes em grande estilo, né? Até pouco tempo atrás, as feiras de calçados eram muito importantes, né? Tem uma acontece em julho, que é a Francal, e a Coromoda em janeiro. E foi na Francal, então, em julho de 95, que eu lancei a Chutes. E para fazer uma presença no meu stand, para atrair as pessoas para ir lá, eu convidei 2 pessoas. Eu convidei o Amir Klink, olha isso, já comecei grande. Cara, então. O Amir Klink, cara... E a Fernanda Keller, cara. Ah, não acredito, cara. Tá vendo? Você leu tanta coisa sobre mim, estudou, mas essa eu acho que não tem. E eu contratei a Fernanda, com presença.
E ela ficou amarradona na minha história da natação, apaixonou com a Schultz, né? Um negócio meio diferente, meio outdoor, mais fashion também. Eu fazia mountain bike nessa época, eu já tinha largado a natação, como eu te falei, comecei a fazer mountain bike, mas sempre mantive assim, uma natação longa. Tem um lago lá em Belo Horizonte, que hoje é bem famoso, tem muito triatlon lá perto, chama Lagoa dos Ingleses. Isso, E eu frequento desde a minha infância, no final de semana, o clube quentinha no Serra da Moeda, e de ponta a ponta a lagoa lá tem 4 quilômetros. E eu com, 12 anos, 13 anos, quase todo domingo era religião atravessar a lagoa. Então, natação, inclusive de mar, quando eu tinha 15 anos, meu pai me colocou o desafio de atravessar da Ilha Grande até o condomínio Portugal, lá no Rio de Janeiro. Me caguei inteiro, cara. 5 quilômetros no meio do mar ali, com 15 anos de idade. Mas aí a Fernanda falou, Ale, você nada muito, né? Eu sei que você nada muito, faz um triatlon comigo, vai lá em Santos, vai ter um triatlon internacional, vai lá, você compra uma bike e você vai gostar muito. Pô, cara, eu falei, tá jóia, vou lá. Nunca tinha feito um triatlon, acho que tinha pedalado mountain bike, eu fazia, ela falou, você vai acostumar bem. Eu fui lá e fiz um triatlon olímpico em Santos. Mas com 18 para 19 anos por aí? 18 para 19. Caramba, cara. Eu fui bem no primeiro, no segundo, cara... Pô, então muito provavelmente eu já competi contra você também, cara, porque essa época, né... Você tem a mesma faixa etária? Não, eu tenho 51, mas eu competi muito... Mas aí não, até, era um garoto. Não, mas 1990... Bom, não vou ficar fazendo aqui. Aí eu fui, e a segunda prova que eu fui, eu comprei uma Trek Y-Foil. Você lembra dessa Trek? Uma dourada? Foi uma revolução, igual aquela Ventum que tem hoje, que o garfo é assim, que o selinho é suspenso, isso, sabe? A Trek lançou uma bike dessa em 97, 98. Eu tenho ela guardada até hoje. Que legal, é lindo o design da bike. É um espetáculo a bike. Nunca tive coragem de dar ela, que é um design lindo. Não funciona muito bem não, mas é um design. Tanto é que eu coragem de ler logo. Custou caríssimo na época, mas é linda. E aí eu tomei, cara, literalmente, olha a coincidência, tô lembrando aqui, eu tomei umas cápsulas de endorfina, cara, antes da prova. Eu fiquei louco, velho. Eu fiquei loucaço no meio da prova. Não, deve ter sido, acho que é epinefrina, se eu não me engano. Agora eu também tô confundindo. Sei lá o que era. Era o winner da vida aí. E a prova me deu... tipo uma cafeína. Me deu um revertério. Mas muito forte. E aí na corrida eu fiquei muito louco, cara. Eu parei, achei que eu era Deus que ia salvar o mundo, e não sei o que, me deu um ataque de loucura. Aí me traumatizei do triatlon, tive que focalizar muito no meu trabalho para arrancar chutes do zero, né? Era muito adolescente, cometi muito erro. Agora, você entrou no mercado muito... de sapato, de desenhar, né? Você é um designer, você se formou na Itália, pelo que eu li e tudo mais. CEO e CCO, que é Chief Creative Officer de todas as nossas marcas. Arezzo, Shooter na capa. Então você é o cara que ainda cria, desenha, põe lá a mão no lápis e faz o desenho dos sapatos. E muito mais nessa época, porque era a tua marca, enfim. Tinha que ser a sua cara. Você conheceu... eu li alguma coisa a respeito que você viu um sapato de mountain bike, um calçado de mountain bike... Não, isso foi quando eu lancei a Schultz, que era uma mistura, então, de uma botinha da Timberland junto com uma palmilha da Nike anatômica, tipo da Birkenstock, aquela palmilha de cortiça com borracha. Foi nessa linha outdoor que eu lancei a Schultz. Mas em 98 eu fiz a primeira bota feminina, que eu peguei uma bota de hiking, coloquei um salto nela. E aí virou essa bota que até hoje a Schultz vende, uma bota tratorada, um coturno tratorado, que foi uma mistura, um híbrido que eu fiz, que foi o ícone da marca, que até hoje ainda é um produto de referência da Schultz. Que bacana. Então eu acho que deve ser por isso que você está falando. Tá. Entendi, tá bom. Bom, mas aí você pegou um trauma do triatlon, tava viajando aí eu na fiquei, prova. Aí quando eu era dessa idade, eu tinha já para 19, para 20, eu fui lutar jiu-jitsu. Aí eu lutei jiu-jitsu e fui malhar, fui ser marombeiro. Eu sempre pesei o que eu peso hoje, 75, 74 e tal, e aí eu fui para 88 quilos, mas sarado, sarado. Pô, ferro pra caramba, eu já tinha me mudado pro Rio Grande do Sul, e meu negócio era maromba e jiu-jitsu.
Aí, eu não sei o que aconteceu. E você continuou tendo um relacionamento de amizade, às vezes até profissional, chamando a Fernanda Keller, enfim, tendo contato com ela. Não, fiquei muitos anos sem ver ela. Fiquei muitos anos sem ver ela. Uhum. E aí, meu pai começou a correr. Meu pai fez uma maratona há uns 20 anos atrás, e ele me convidou para correr com ele. Que legal. Eu devia ter, 23, 24, e ele tinha seus 45, meu pai tem só 21 anos a menos que eu, a mais que eu. E eu não consegui correr com meu pai. E eu fiquei meio traumatizado, né? Pô, mas você tava marombando, né? Então, aí eu falei, porra, que vergonha, cara, não consegui acompanhar meu pai aqui em 10 quilômetros. Aí eu falei, eu gostei desse negócio de corrida. Falei, vou mudar, vou secar, vou parar de... Aí eu já tinha mudado para São Paulo, eu mudei para São Paulo nessa época aí, 2004. E aí eu fui e conheci o Marco Paulo Reis. Ah, claro. E o Cezinha. Aí eu falei, eu quero fazer uma maratona. Mas tipo, daqui a 2 meses. Não, Ale, não tem jeito, cara. Você não tem preparação para isso. Eu falei, não, eu sou raçudo, eu vou fazer uma maratona. Mas você não tá correndo 10 quilômetros. Eu falei, não, mas eu corro... Quanto que eu tenho que correr por dia? Não, tem que correr 70 quilômetros por semana. Aí eu fui lá e fui para fazer a primeira meia, então, né? Tinha do Rio, logo na sequência, eu fui com meu pai. Cara, fiz assim 1h50. E vi que era meio duro o negócio. Falei, putz, vai ser difícil dobrar isso aqui. Dessa vez você conseguiu correr com o teu pai ou fez melhor do que ele? Como é que foi? Eu corri junto com ele, certinho, terminamos junto. Aí eu gostei do esporte, mas aí de novo não consegui dar atração. Aí veio um crescimento da Schutz e nós vendemos 25%, foi nessa época, para um fundo de investimento. Aí criou a Arezzo & Co. Eu fiz uma fusão da Schutz com a Arezzo, né, virei sócio do meu pai, e aí nós vendemos 25% para um fundo de investimento, e aquilo exigiu uma cobrança muito grande minha, outra patamar, você ter sócio, mercado financeiro. Eu só estou aqui, né, empresarialmente, com a empresa listada na Bolsa por causa desse movimento, mas na época, em termos do esporte, me deu uma drenada. E aí o que aconteceu? Em 2010, dezembro de 2010, eu inaugurei a primeira loja da Schutz no Rio de Janeiro, na Garcia Dávila. E aí, depois de muitos anos, a Fernanda foi na inauguração. Você não sabia como é que ela estava? Você chegou a acompanhar a carreira dela? Óbvio. Acompanhava a carreira dela, né? No Brasil inteiro. Conhece a Fernanda Keller. Aliás, por que você chamou ela e o Amir Klink? O Amir Klink era uma figura pública, né? Porque eu já tinha essa questão da natação. Alguém tinha me falado que ela era muito boa com o público, que ela era muito cativante e que ela, né? Imagina isso há 25 anos atrás, a Fernanda, uma jovem que ela tinha, já tinha maratona, já era famosa. Já. Muito famosa. E aí ela famosa foi pra gente, lá fazer a presença, em 95, né? Uau. Mas aí, voltando a 2010, dezembro de 2010, ela foi, me encontrou e falou, Ale, por que você não volta a fazer triatlon? Um desperdício pro esporte. Eu falei, mas Fernanda, eu fiz 2 triatlon olímpicos na minha vida em 97, 98, tem 15, 17 anos isso atrás. Não, Ale, você tem que voltar a fazer triatlon, você é muito bom, ouve o que eu tô te falando, você é um talento. Eu falei, como é que você lembra disso, Fernanda? Vai por mim. Aí ela tinha o... Pelo menos ela não se assustou com a sua aparência física. Isso já é uma coisa boa, né? 17 anos depois ela não falou, pô, você tá gordo pra caramba, hein, Alexandre? Vamos fazer triatlo. Não foi isso, não. Aí ela foi e tinha um ex-noivo dela, que era o Marcelo, que era um coach. Isso, Não é? Claro, o macaco, Então, foi ele. E aí ele falou... Ela falou, olha, inclusive tem o Marcelo aqui, vai fazer um treino com ele, vê o que você acha. Aí eu fui correr com ele, um dia na praia. Falou, cara, você corre bem. Falei, cara, mas porra, não... vamos voltar, papá. Aí isso entrou 2011, aí eu voltei pro Rio de Janeiro e eu falei, vamos correr, liguei pra ele, vamos correr um dia na praia. Aí nós estávamos correndo na praia e eu vi uma propaganda, assim, um cartaz para uma provinha chamada Iron Moon. Não sei se você tá ligado, é uma prova que rolou lá no Rio, poucas edições. Eu participei da primeira, que a gente chamava de triatlon noturno, em Copacabana. Eu não sabia que mudou para Iron Moon. Era Iron Moon.
Aí eu vi o cartaz, falei, cara, eu quero fazer essa prova. Ele falou, não, mas é hoje. Eu falei, não tem importância não, vai lá, me inscreve, eu vou fazer essa prova. Aí eu consegui lá uma bike, ele me indicou o Armando Barcelos. O Armando me arrumou a bike e eu fui fazer a prova. Foi uma catástrofe, cara. Eu dei uma volta a menos. Eu perdi o controle lá da volta, que era a volta de 2K da bike, eu dei uma volta a menos. Uhum. Aí eu terminei lá o short com 50 minutos, achando que eu tava tipo elite, só que tinha faltado uma volta. Aí foi engraçado pra caramba e tal. Eu falei, cara, eu gostei desse negócio, vou comprar uma bike. Aí eu comprei uma Trek já boa, com DI e tal. Falei, começar a treinar. E eu contratei um cara em São Paulo. Aí o Marcelo começou a ir pra São Paulo pra me treinar. Falei, putz, esse negócio não tá dando certo. Aí eu contratei o Ricardo Lino. Uhum. Foi um personal legal lá de São Paulo. Ele foi pra Itália recentemente. E isso já era final de 2011. Falei, cara, escolhe uma prova. E aí tinha lá o Panamá, que foi em 12 de fevereiro de 2012. Eu nunca vou esquecer. Uhum. Aí eu falei, porra, vamos para essa prova. Aí eu convidei o Tomé, Rodrigo Tomé, foi um cara muito bom uma época aí no Brasil. Sim. Foi eu, Tomé e o Lino acompanhando. Beleza, meu primeiro meio. O Lance Armstrong estava nessa prova, você tem ideia. Ah, legal. E aí a natação lá era downriver, cara. Era o canal descendo em direção ao mar. Então os 1900 foram em 19 minutos. Uau, uma loucura. Uau. Aí beleza, fui pra bike, cara. Tem umas fotos depois eu te mostro. Tava tudo bem. No quilômetro 88 eu caí, cara. Mas caí muito feio. Uhum. Tinha aquela chamada junta de dilatação. Era uma ponta de concreto. Uhum. E aí a roda da frente entrou no meio dessa junta. Eu capotei. Não tem o que fazer. E aí eu lembrei do meu pai, eu tinha ligado para ele antes de largar, aquela emoção, né? Primeiro meio, Iron Man. Meu pai falou, olha, meu filho, só faz uma coisa, só termina para mim, tá? Vê se você termina, porque ele tinha lembrado de Santos, em 98, que eu tinha dado aquele desvio, que eu tinha terminado. E a frase dele para mim, meu pai sempre muito duro, falou, filho, vê se pelo menos você termina essa prova. Cara, eu caí, a corrente caiu, eu machuquei meu queixo, meu joelho. Eu falei, puta, eu vou tentar botar a corrente. Fui lá, fui arrastando até a transição, peguei meu tênis e fui correr, cara. Corri para 1h45. Minha mãe estava acontecendo essa prova, ela vendo eu todo o sangue escorrendo, desesperado, o que está acontecendo. E eu terminei meu primeiro meio, cara. Aí eu adorei. E de lá para cá a história é longa, nesses 9 anos, ano que vem fazem 10 anos, então, de triatlon, de verdade, assim, sou apaixonado com esse esporte. A disciplina da natação, ainda mais você contando pra gente aqui que com 11 anos você já estava treinando aquilo que você estava treinando e tudo mais, em Fort Lauderdale e tudo mais, a natação dá bastante disciplina, exige muito do nadador, né? E quando é criança exige bastante da criança, do adolescente, mas a minha experiência pessoal nadando no Pinheiros aí a vida inteira, nunca fui nadador, joguei polo aquático e fui direto pro triatlo, mas a gente nadava na mesma piscina. É que assim, depois o cara para de fazer natação, né? A hora que ele chega num determinado lugar e não avança mais, o cara para, dá uma saturada e eventualmente depois até volta como master e tudo mais. O triatlon já é um esporte que hoje em dia ainda não são muitos os jovens que começam praticando, mas as pessoas de mais idade ou que já vêm de outra modalidade como você, algumas pessoas não conseguem ter essa disciplina e aí passam pelo triatlon, né? Cara, se você vai fazer 10 anos de triatlon em 2022... Quer dizer que você é um cara que treina, dá pra ver, dá pra saber, e não só pelas tuas redes sociais, mas pelas amizades que a gente tem em comum. Cara, é uma coisa que pelo jeito tá em você e também tem tudo a ver com o teu alto desempenho no meio empresarial e todo o teu sucesso e tudo mais. Essa disciplina você herdou do teu pai, você acabou de deixar escapar aqui que teu pai era duro, né? Meu pai duro, pô, muito termina, duro. Alexandre, a prova, pelo amor de Deus, né? É isso. E tem gente que não reage bem a isso, né? Tem gente que prefere alguma coisa mais acolhedora. Como é que foi essa questão da disciplina na sua vida? Totalmente. Meu pai, cara, era obeso. Até os 28 anos de idade. Mas obeso eu tô falando de 130 quilos, tá? E teve um
dia que eu fui duro com ele sem querer. Eu devia ter 7 anos de idade e ele foi me levar na escola. Eu falei, papai, me deixa na porta, não precisa de entrar não. Ele falou, por quê, filho? Porque eu tenho vergonha de você, pai, você é muito gordo. Aí, cara, ele se traumatizou, obviamente, com isso, falou, eu vou emagrecer. E descobriu o Dr. Atkins, você já ouviu falar? Sim, a dieta de Atkins, chamado claro. A Milagrosa Dieta, que era totalmente baseada em proteína, né? Você corta 100% de carboidrato, você come leite, ovo, queijo e carne. Meu pai emagreceu 50 quilos em 2 anos. E aí ele se disciplinou muito no esporte. Só deu um probleminha, cara, essa dieta é muito perigosa. Meu pai teve um infarto aos 38 anos de idade, porque ele tinha comido muita gordura. Aí ele ficou nessa dieta anos. Ele parou de comer carboidrato do pão, arroz, carboidrato, zerou o carboidrato durante 5, 6 anos. Nossa. E aí não foi bom para ele, acumulou muita gordura nessa época. Mas aí voltando à questão, ele fez 3 maratonas, meu pai, para um cara que era obeso. Então, como eu te contei que eu comecei a correr até por causa dele, ele sempre foi meu exemplo e ele é muito disciplinado. Meu pai até hoje corre 8 km todo dia e ele tem 67 anos. Que legal. Todo dia ele corre 8 km, todos os dias. Só não corre domingo, mas ele corre e malha todo dia. Então, e tá com a esse saúde exemplo em dia. Perfeito, Ótimo. perfeito, tem nada. Então foi um exemplo esse que eu tive infarto dele, cedo aí, coitado, também deve ter dado uma chacoalhada nele, tipo, eu preciso, né? Exatamente. Enfim, mas aí voltando aqui a mim, eu acho que disciplina é algo que você constrói, com certeza, como todos os adjetivos pessoais na vida, mas tem muito do seu interior, né? Tem muito de dentro Concordo. de você. Acho que é muito difícil a pessoa indisciplinada ser 100% disciplinada. E eu sou um disciplinado, que até sabe que meu pai é maior acionista da empresa, mas desde 2016 ele resolveu profissionalizar o conselho. Ele era presidente do conselho, eu CEO, e eu tenho um presidente de conselho que é incrível, chama Alessandro Carlucci, e ele me ensinou uma expressão que ele me definiu como caórdico. E você deve ter visto isso um pouco na nossa tentativa de agendar, né? Então, eu quero falar disso depois. É caos com ordem, entendeu? Então, eu sempre perguntava assim, Alexandre, que dia que cai dia 18 de setembro, o que você tem nisso? Sexta fácil, que é um sábado, é o dia do meu Ironman de St. George. Mas eu sei de cor, assim, quase todos os dias da semana, o que vai cair, que eu tenho que fazer. Então, essa disciplina, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma agenda que eu não sou 100%, ali atraso um pouco, etc., porque eu tento botar muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Mas a disciplina no esporte, para mim, não é uma obrigação. É um lifestyle, um way of living. Eu não flui, vem natural, não é uma coisa que você fica forçado, né? Eu não consigo ficar sem treinar. Eu acho que eu nunca fiquei, desde 2012, eu tenho dificuldade de fazer meus off-seasons. Isso é um problema até, porque é importante o off-season. Claro. O off-season é importante. Às vezes que eu não performei bem, sempre foi por overtraining, nunca por falta de treinamento. Então, o equilíbrio está no meio, né? Então, eu sou, assim, aficionado com o treinamento. Eu tenho uma rotina de trabalho muito pesada, mas eu treino todos os dias. Eu não tenho day off, eu treino todos os dias. Quantas horas que tem o seu dia? Meu dia tem de atividade 18 horas, pesado. E você é um cara que dorme pouco, Durmo pouco. Eu durmo de 11 às 5h30, 6. Mas pra você isso tá ok? Ou tem tipo um domingo você fala, cara, deixa eu acordar sem despertador e acorda às 8? Exatamente, é isso aí. E tipo, quando não dá, hoje, por exemplo, amanhã eu pedalei hoje 3h30, amanhã eu tenho mais 3h30, eu tô numa fase que eu tô building a base aí, porque é uma prova dura, uma prova com altimetria muito elevada. Eu tô puxando forte e amanhã eu tenho que estar às 6h30 de pé no domingo. Então isso pra mim puxa um pouco, mas eu vou procurar dormir cedo hoje pra estar de pé aí. A Gabriela, tá pré-acordado isso com a Gabriela, tua esposa? Cara, a Gabriela, olha, além de ser uma mulher em todos os predicados incrível, nessa questão do esporte, ela é uma super apoiadora. Porque isso é fundamental, né, Alexandre? Acho que você já percebeu. Eu já tive vidas regressas nesse sentido aí.
e não era bem assim, e não foi fácil, viu? Não foi fácil. Principalmente nesse auge meu do esporte, porque o primeiro Iron, a gente, não tem nada melhor, né, Michel? Não tem nada melhor. É uma sensação, foi 2015, incrível. Meu primeiro Iron. Tem uma história legal depois para te contar como é que foi essa transição do meio Não, já pro conta, vamos lá. já conta. Então, aí eu fiquei com o Lino do primeiro, que foi 2012, até final de 2014. Eu estava fazendo 3 meio Iron por ano. Então, foi bom, assim. A cada 2, 3 meses eu fazia um. Então, em 3 anos, já tinha feito uns 8 já. E até a melhor performance tinha sido 4,37 em Brasília. Era decente. Mas me dava um cagaço de fazer o full. Falava, cara, não vou conseguir. Não dá para pedalar 180, correr 42. Não dá. É impossível. E aí eu falei, cara, eu vou procurar o melhor treinador de triatlo do mundo para me inspirar. E dei um Google. The best triathlete coach in the world. E apareceu lá a Sansego, do Craig Alexander. Ah, legal. E aí eu mandei um e-mail me apresentando, falando... e apareceu também o David Scott. Eu mandei para ele. Quem me respondeu primeiro foi o Armando Galarraga, que é um treinador da Sansego, que é essa empresa do Craig. E ele me respondeu, isso foi em dezembro de 2014, e, eu gostei muito da conversa dele, e ele tinha acabado de ser contratado pelo Léo Melo, quando ele montou o Team Bravo. Ah, legal. E essa turma estava vindo para o Brasil em fevereiro de 2015. Foi uma galera que veio o Tindon, não sei se você lembra, que eles foram... Eu fiz essa prova, foi todo mundo fazer Santos, quando o Léo foi lançar o Team Bravo. E aí eu fui então para Santos fazer a prova, conheci, o Léo me convidou para um jantar na casa dele, conheci todo mundo lá, foi uma honra conhecer aquele tanto de atleta internacional. E aí o Armando estava lá, gostei muito, foi aí que eu conheci o Vinhal, foi nesse jantar aí que eu conheci o Vinhal. Que isso foi então em fevereiro de 2015. E aí eu fui para Santos, fiz uma prova decente assim, sempre nadando, graças a Deus, muito bem, né? Esse é um problema que eu tenho do triatlo, porque eu nado muito bem e vem a pressão, eu sempre sou passado, isso que é uma bosta. Eu falei esse é o problema do nadador, né? Eu falei, um dia eu vou nadar devagarzinho, cara, pra eu fazer assim, no meio Ironman, eu vou fazer 28,30, que é um tempo clássico, né? Que é 1,30 a cada 100 metros. Eu nunca consegui fazer isso. Eu sempre faço 25 alto. O meu pior foi 27 e alguma coisa. Eu saio sempre entre os 3, 4 primeiros. Mas aí, cara, não dá. Vem a galera da bike na atropela. É duro. Inclusive, em Kona, eu fui o segundo da natação. Olha, cara, que experiência, cara. A experiência é horrível, porque eu fiquei em 100 alguma coisa. Você nadou pra quanto lá? Você lembra, Alexandre? Para 51, 0 alguma coisa. Foi que puta legal, natação. meu. Uau. Mas aí, voltando, eu conheci o Armando, e isso já era meio para final de fevereiro. Falei, cara, eu vou fazer o Iron esse ano. Ele falou, cara, tá muito cedo, você não tem base. Eu falei, não, eu vou fazer o Iron esse ano. Ele falou, olha, você tem que, então, ser disciplinado, você vai ter que mudar completamente uma série de coisas aqui. Falei, cara, eu tô disposto, eu topo. Me fala o que você quiser que eu faço. Aí eu gostei tanto dele que eu falei, cara, vem pro Brasil, passa um mês comigo. Ele mora em Nova Zelândia, ele é casado com a Joanne Law, uma das melhores triatletas da Nova Zelândia, foi pódio já em Kona algumas vezes. E ele veio pro Brasil em abril de 2015, ficou um mês comigo aqui, e eu cheguei a treinar assim 20 horas, 25 horas por semana durante um bom tempo. E, cheguei primeiro Iron de Floripa, fiz 9,54. Caramba, foi um tempão, foi um puta tempo. Nadei para 53, pedalei para 5,15, corri para 3,25. Foi assim. Porra, legal, meu. Foi incrível. E a partir dali só foi. O bichinho do Ironman te picou, né? Aí foi. Aí foi 2016, eu fiz 9,30, peguei a vaga. E aí, então, na sequência veio Kona, foi incrível, foi meu aniversário de 40 anos, e aí eu viajei pela Europa e levei o Armando comigo. Onde que eu viajava, eu levava o Armando comigo.
E aí teve o Fashion Week, cara, que eu participo de todos, né? Nova York, Londres, Milão e Paris. Eu levei o Armando um mês em setembro, pré-Kona comigo. E aí eu E você treinando sério, mas claro, você não parou de trabalhar para treinar. Exatamente. E aí, então, Kona foi uma série de aprendizados, cara, que todo mundo, acho que os erros que eu cometi, eu acho que todo mundo já cometeu e são os erros mais idiotas do mundo, que é, primeiro, equipamento novo para a prova. Putz, esse é o mais clássico, né? Isso, Porra, todo mundo já cometeu essa besteira de querer tudo novo para a prova. Uma burrice tão grande, cara. E foi tudo novo que eu botei. Eu botei bike nova, sapatilha nova, tênis novo. Mas o Armando te alertou, novo. Só que você quis ainda alertou. Assim. Eu quis. Aí eu comprei um capacete lá na feira. Um giro, na feira, um capacete daquele que tinha acabado de lançar, todo fechado. Fritou. Cara, eu nadei. Exatamente, eu nadei pra caramba, subi bem Ravi, tava vento a favor, eu cheguei lá em cima com 2h35, falei, cara, eu vou fazer 5h10 na bike, eu tô muito bem. Quando eu comecei a descer, Michel, eu fiquei tonto, fritou meu cérebro. Nossa Senhora. Eu achei que ia cair. Parei, cara, e, pedi a Deus dar uma luz, aí eu parei no negócio de água. Você não chegou a pôr a mão pra ver se por acaso você tava com a touca, né? Não, eu não tava com a touca. Podia ser pior, Alexandre, podia ter sido pior. Eu não cometi, não. E aí eu desci, cara, assim, eu subi 2h35, desci pra 3 horas. Aí eu cheguei lá 5h35, decente ainda pra Kona, e fui começar a correr, cara. Corri pra 3h41, foi duro, mas corri, terminei bem, e só cruzar ali, né? Então. Foi maravilhoso. Eu aprendi muito com o Armando. O Armando não é meu coach mais, eu tive uma passagem aí montei um time de triatlon, não sei se você sabe, que foi o Meru Team, e isso foi em 2018. Não soube, não. Então a história foi assim, eu me divorciei em janeiro de 2018 e eu quis inventar uma coisa nova aí. Falei, cara, agora eu vou enfiar o pé no triatlon, eu vou duro, né, ficar cara? entre os 10 primeiros de Kona e eu vou montar um time com os melhores amadores do Brasil. E, criei com o Armando o Meru. Meru é o pico mais alto do Everest. Fui lá e peguei meu design gráfico da empresa, criei a logomarca. Aliás, tem um filme chamado Meru muito legal, depois assiste. Eu já vi. Legal. Eu já vi. Muito bacana o filme. É incrível o filme, fica a dica aí, né, Michel? E aí eu fui fazer um camp da Páscoa. Só que eu tava, divorciado e uma semana antes teve Coachella. Ah, você curte, E até meu grande parceiro, que é o Marcos Faria, não sei se sabe que é um triatleta, Marquinho Faria. Não, eu estou confundindo aqui com o executivo da Claro, que já recebi aqui. Marcos Faria, todo mundo já conhece, é um cara bem polêmico aí, que ele é bem radical nas colocações dele, mas é um mega atleta. Ele foi meu training partner com o Armando, então era o Armando como coach e o Marquinho era meu training partner. E nós fomos pro Coachella, cara, e aí, bebi demais, foi uma loucura, de acabar de chegar de Nova York. E aí o Samuca era do meu time, o pessoal de Belo Horizonte, o Léo Bretas, o Rodrigo Sempre Bom, e um cara de Brasília, que eu fiquei amigo dele em uma prova daquela que tem no Dia das Mães, lá um olímpico que tinha, esqueci o nome lá no Rio, e chama Pedro Berredo. E aí eu vim para Páscoa aqui de 2018 e o Armando botou um treino que foi muito grotesco, era 120 com 20, no outro dia era 150 com 28, e no era 180 com 32. Nossa Senhora, meu. E eu quebrei. Quebrei assim, eu fiquei muito doente. E o Armando insistiu para mim terminar. Eu terminei literalmente no hospital. Uau. Ele, assim, fiquei 4 dias internado. E aí, cara, não foi um ano bom. Aí 2018, 2019, devido à questão de recomeçar uma vida e etc, eu não performei muito bem, mas fiz várias provas. E não performei muito bem porque eu estava acostumado, já tinha pego alguns pódios, Kona. Aí eu pro cara que já teve ali, né, andando bem,
A gente acaba tendo esse padrão de exigência pessoal. Aí depois que eu conheci a Gabriela, tudo mudou de novo. Aí foi que eu realmente voltei a treinar, me deu uma força danada desde o começo. A Gabriela já fez 10 maratonas. Ah, que legal, cara. Pô, esse é o casal perfeito, né, cara? Porque ela entende o que é essa questão de acordar cedo, de treinar, de se privar. Exatamente. Aí minha ressurreição foi o 70.3 São Paulo. Então ali que eu renasci. Ah, que top, 2019. Eu nem tinha me preparado bem, eu treinei um mês só, e aí quem era meu coach já era o Rodrigo Lobo e o Belarmino. Uhum. E, pô, eu fiz bem, assim, eu fiquei em 6º lugar, peguei minha vaguinha, que até hoje não foi usada, porque vai ser só as lojas da pandemia. E é isso, cara, isso é um pouco do esporte. No total, eu fiz já Nova York para 2:59, também maratona. Então... cara, nada como o cara ter sido nadador, né, cara? Eu tenho enfim, eu admiro quem foi nadador porque as coisas me parecem que ficam um pouco mais fáceis. Se você sobrevive... É uma correlação. A chatice da natação. O Belarmino é um bom exemplo, né? Pois é, cara. Começou tarde no triatlon. Você conhece o apelido dele, né? Belamito, né? Porque o cara é surreal, né, meu? O cara é surreal. O Alexandre... 3:53 lá em São Paulo é meio... E você não deve ter ouvido ainda, mas ouça, de repente ouve amanhã, quando você for fazer o teu treino, eu gravei com o Dja Madruga já. E o Dja Madruga, cara, ele foi um excelente nadador e morando nos Estados Unidos, o triatlon começou, né, a aparecer como esporte, não existia. E, cara, ele contou aqui que de repente ele resolveu experimentar e ele conseguiu manter uma carreira meio paralela porque ele ganhava dinheiro com a natação, por conta de bolsa, né, na universidade, e ele começou a fazer algumas provas de triatlon, inclusive ganhando, né? E ele fala aqui principalmente naquela época, né, que não se tinha esse conhecimento e o triatlon estava surgindo, que ele se aproveitou muito disso. Tanto é que você ainda acha no YouTube, eu acho que ainda deve ter no YouTube vídeos onde ele está na frente de Dave Scott, de Mark Allen e tal, correndo, Hilton Head, que era a final do campeonato americano e tal. E eventualmente ele ganhava e algumas vezes, a maioria, ele acabou perdendo por pouco porque as pessoas passavam ele, né? Mas assim, essa base que vocês têm, quem nadou, cara, pô, além de dar uma saúde geral excelente em termos de condicionamento físico, né? Te dá um aeróbio que é fenomenal, né, cara? Você faz o esporte em apneia intermitente, né? Diferente de correr ou de pedalar, que você está respirando livremente, né? É verdade. Eu sempre tive o VO2 bem elevado, cara. Meu VO2 sempre foi a casa de 60 alto, assim. Então, hoje eu tenho uma questão, assim, hoje eu aprendi muito do esporte. O Armando foi fundamental, algumas pequenas coisas que ele ensinou, que é a questão de foco, né? Eu acho que a pior coisa de um triatlon de longa distância, você já larga pensando na chegada, né? Só que você tem 10 horas ali, né? Um tempo razoável até a chegada. Então, ele sempre ensinou, cara, você pulou na água, foca na primeira boia. Passou a primeira, foca na segunda. Aí chegou nos últimos 100 metros, aí você pensa na T1. Aí você começou a pedalar, cara, você não vai pensar, pô, tem 180, tem que pensar, não, tem 5 km, tem 5 km, tem 5 km. Aí uma hora chega, aí você pensa na T2, aí cada quilômetro conta. Então a questão de você trabalhar a cabeça, né, ele fala que, o que é você fala de win? What's important now? Então, o que é importante agora, entendeu? Agora. Né? Aí você vai, ele gosta de fazer uma mentalização from head to toe. Então, como é que tá meu forehead? Como é que tá minha testa? Tá relaxada? E meu maxilar tá relaxado? Meu pescoço tá em linha? Meu ombro? Como é que tá? O meu core tá contraído? Eu tô trabalhando bem? Eu tô usando bem? Aí que você chega, pô, meu pé... Então, você ir mentalizando isso a cada instante é muito importante. Ele fala também que it's a three-discipline sport, né? Então, pô, você nadou mal, tem importância, cara. Você não tem a bike, é corrida. Você pedalou mal, tem importância. E não adianta também. Tem um amigo meu, não vou dar nome aqui, que esse cara fez agora uma prova no México e ele nadou bem pra ele, pedalou igual um monstro, estava em segundo lugar, quebrou na corrida. Foi para 35º lugar na categoria. Eu falei, cara,
você forçou demais na bike, não tem jeito, vai pagar o preço da corrida, não dá, entendeu? Não adianta achar que não, eu tô bem e puxar e achar que ali acabou a sua prova, você ainda tem uma meia maratona, uma maratona na frente. E aí ele me ensinou também que você tem, ele sempre falando em inglês, you always have 5 matches to burn, você tem 5 fósforos para queimar. Então, uma hora vai acontecer o que você falou, uma hora vai esquecer de tirar a touca e botar o capacete, a outra hora você vai talvez esquecer, o gel vai cair, a outra hora você, alguém te passou, você tomou um pênalti, eu tomei um pênalti já, cara, que me traumatizou muito, que foi no Mundial de Chattanooga, no Tennessee, de meio Ironman, e eu nadei muito bem, cara, uma prova difícil, você nada parte contra a correnteza do Rio, mesmo assim eu nadei para 26 minutos, estava em terceira categoria e segurei o terceiro lugar da categoria até o quilômetro 40. No quilômetro 40 tinha um pelotão enorme, assim, aquele pelotão bonito, clássico, 15 pessoas. Putz, grila, eu lá atrás na minha. Aí eu falei, cara, vou esperar aqui, vou dar uma descansada. Aí eu ouvi a moto, falei, cara, esse cara vai encrencar, eu vou passar todo mundo agora. E fui, abri, comecei a passar. Chegou no último cara, era um amigo meu. Aí eu olhei pro lado, falei, e aí, você tá bem? Na hora que eu virei pro lado direito pra falar, a moto tava do meu lado esquerdo. Foi lá, me deu o pênalti de 5 minutos e tinha o pênalti box, tava ali na frente, eu tinha que parar na hora, cara. Aí, cara, você vê aquela prova inteira te passando ali, dá um desânimo danado. Aí eu cheguei, nos últimos 3 quilômetros, tomei outro pênalti. Aí na T2 fiquei mais, esse foi um curto de 3 minutos, era um amarelo, fiquei lá de novo e saí pra correr, cara, mas eu corri bem, eu corri bem, essa vez eu passei muita gente. Então é um triatlo, é um esporte de 3 disciplinas, você tem sempre que saber se pace yourself. Então não dá para descrever o que o triatlo me ajuda nos negócios, Michel. A estratégia de prova, a estratégia de treinamento, assim, a interligação com meu desempenho no meu trabalho é umbilical. Eu acho que eu não seria o empresário que eu sou se não fosse o triatlon, nesse nível. Legal. E coincidiu que nos últimos 10 anos você e a Arezzo cresceram muito, né? Ou estou enganado? Exatamente isso. Eu assumi como CEO em 2013, então fazem quase 9 anos, e eu nem tinha feito ainda um Iron, eu tinha recém feito, 2, 3 mil Ironman. Então foi juntou, né? Um uphill aí, né? Não é coincidência, tem alguma correlação seguramente. Agora, o inverso, você chegou a perceber o que porque você, né, começou no triatlo muito cedo, parou e fez tudo o que você contou aqui agora, de repente você volta já 15, 17 anos depois e você já tinha uma vida pregressa bem longa, uma experiência bem longa como empresário, né, de uma empresa que cada vez cresce mais, então você já era o empresário praticamente que você é hoje numa escala menor. Você sentiu que você tinha também para que você tivesse esse desempenho, tirando a natação, né? Porque a natação é o lado físico. Você trouxe alguma coisa da tua experiência no mundo dos negócios que de alguma maneira te ajudou a talvez pegar alguns atalhos no triatlo? Olha só, ninguém nunca tinha me feito essa pergunta, viu? Sempre foi o inverso, cara. Eu acho que acho que o triatlon dá mais pro meu trabalho que o trabalho dá pro triatlon. Mas eu acho que a questão da estratégia, talvez, em termos de você definir um plano, olhar lá no final onde você quer chegar e definir quais caminhos que você vai chegar lá, no que é planejamento, né? Eu aprendi isso com um grande mestre em gestão empresarial, que é o professor Vicente Falcone, não sei se já ouviu falar dele. Então procura, esse é o Papa brasileiro, ele é o mentor do Jorge Paulo Lema, você tem ideia. Opa. Ele é conselheiro da Ambev até hoje, ele já tem 80 anos. Ele é de Belo Horizonte, da Fundação Dom Cabral que ele começou, e é um grande mestre meu aí dos negócios, conheço ele tem mais de 10 anos. E aí ele fala, planejamento é você planear o caminho que está à sua frente, é você saber tirar as montanhas, capar os buracos para o que está na sua frente ficar plano.
Então, eu acho que na parte de estratégia e planejamento, o trabalho, a função de CEO me ajuda hoje bastante também no esporte. Acho que essa seria um takeaway reverso, é a questão de estratégia e planejamento. Uhum. Você é um cara que lida bem com frustrações? Olha só, tem que lidar, né? Porque o mundo dos negócios a gente não consegue controlar 100%. Quer dizer, nada a gente consegue, né? Mas eu posso te dar algumas frustrações diversas aqui, não tem problema em citá-las, mas eu vou dar 3 aqui, uma em cada esfera, né? Esporte, família e negócios. Então, no esporte, teve o Meru que eu te falei lá em 2018, teve essa pancada aí de eu ter ficado doente, eu não engrenei bem o ano, e tinha Fortaleza para finalizar o ano. E eu falei, cara, eu vou bem nessa prova, eu vou treinar pra caceta, e eu vou bem nessa prova, quero pegar um pódio de novo. E, treinei pra caramba, cheguei afiado na prova, foi lá que eu conheci o Bellarmino. Sempre nas provas eu conheço alguém que me marca. E aí eu nadei muito bem, né? Não é mistério, fiquei em 3º lugar. Cara, a notícia boa dessa vez foi que eu segurei essa posição na bike inteira. Olha lá. Pedalei pra caramba. E aí chegou, todo mundo que fez Fortaleza sabe que você tem uma rotatória no final da estrada, antes de entrar na cidade, tem uma bandeira do Brasil hasteada lá, gigantesca. Isso, E eu fui contornar, então a rotatória eu fui contornar, e tinha várias pessoas na minha frente, cara. Aí eu falei, tinha os cones, eu falei, quer saber, meu, foda-se, eu vou abrir aqui e vou passar por fora dos cones, vou passar todo mundo de uma vez aqui na curva. Aí eu fui abrir, na hora que eu tô lá, veio a moto. Falei, cara, esse cara vai ver que eu tô fora do cone, vai me encher o saco aqui. Vou frear e vou entrar para dentro do cone. Deixa essa turma passar, eu passo eles depois. Cara, deu uma freada, não sei o que aconteceu, aquele calor, eu estourei o pneu. Mas não é que furou, explodiu. Achei que era uma bomba. Aí eu falei, puta que pariu, porra, não acredito. Parei, eu não sei trocar pneu, pra ser sincero, não levo câmera. Aí passou um fiscal de prova, eu mostrei pra ele, o cara falou, peraí. Aí eu falei, peraí, não tem o que fazer mesmo, eu vou esperar. Passaram-se 10 minutos, o cara me chega com a roda. Aí eu botei uma outra roda, isso já tinha, calculei lá, deu 13 minutos. Aí, beleza, já foi o que foi, mas vou correr bem. Eu terminei em 7º lugar, então assim, até que foi bom pra lá. Mas foi uma frustração, porque eu ia ficar em 3º. E isso foi uma frustração no esporte. Você tem que, até o Azevedo, que a gente vai falar dele pra terminar, que eu tenho que nadar, viu? Você não fecha a piscina aqui. Não, vamos lá. O Azevedo briga comigo, eu falei, acho que Deus me castigou, Azevedo. Ele falou, Deus não castiga assim, Alexandre. Pode ter certeza que não foi Deus que castigou, não. Acontece, isso aí faz parte, não fica tão bravo. No campo empresarial, recentemente, dentro do planejamento de crescer em vestuário, né? A Arezinco, uma empresa extremamente conhecida e líder de mercado de calçados e bolsas. Ano passado, a incorporação da reserva mudou o meu patamar de negócio, né? Expandiu muito meu mercado endereçável e os investidores me apoiaram nisso, tanto é que a empresa valorizou muito na sequência. E esse ano eu iniciei com uma proposta de aquisição da Hering. Claro, todo mundo acompanha. Essa história é conhecida, não preciso de eu aqui falar o que é público, mas veio o Grupo Soma aí e pagou um preço muito maior que eu estava disposto a pagar, que a gente achava que era racional e, não deixa de ser uma perda. Mas deixando a frustração mais pesada da minha vida por último, não sei se você sabe disso, Michel, mas a Gabriela e nós tivemos o nosso filhinho que foi para o Papai do Céu muito rápido. Então foi uma gravidez perfeita, sem nenhum problema. O Alexandre Verdeja Birman nasceu no dia 7 de setembro de 2020 e de saúde perfeita, parto normal. E 2 dias depois, dormindo, ele foi encontrar o Pai do Céu. Então, essa frustração aí
me ensinou a lidar com qualquer outra frustração da vida. Então, só posso imaginar respondendo direto à sua pergunta, sim, eu sei lidar muito bem com as frustrações da vida. Pois é. E aí vem essa escola da vida, né, Alexandre, que não tem triatlon, não tem aquisição, fusão, não tem plano econômico que prepara a gente para o que a vida nos reserva, né, cara? E eu sinto muito, acho que não posso nem imaginar como é que é passar por uma coisa dessa. Muito. Agora, cara... Notícia boa que isso foi dia 9, dia 10 eu tava treinando, cara. Então, assim... Nossa, que legal. Dia 10 eu tava treinando. Então... Você é um cara espírita, né? Pelo que eu andei ouvindo aí, né? Assim, você se conecta com diversas... Meu avô, por parte de pai, exatamente. Meu avô, por parte de pai, era judeu. Minha avó, então, parte de pai é espírita. Meu avô, parte de mãe, era católico. Ele faleceu há pouco tempo. E eu gosto muito da Umbanda. Então, eu sou bastante eclético na minha crença religiosa. O que eu mais acredito é na fé. Me diz uma coisa, o triatlon, você acha que ele te traz... caiu tanto assim no teu agrado, no teu gosto, porque ele te traz também uma sensação complementar ao que você vive na sua vida, principalmente profissional, já que a tua agenda é uma loucura, você vive viajando. Eu fiz aqui umas contas, não sei se eu estou certo, mas acho que você tem 20 coleções por ano, né? Ou eu li. Isso. Você lança 20 coleções por ano, e você tem que estar lá para falar para a equipe, para lançar, cara. Para todas as marcas, para cada marca. Meu Deus do céu, são 16 marcas, né? Em 2019 também, foi um ano que eu bati meu recorde, eu fui 16 vezes para Nova York no ano. Meu Deus do céu, meu. Enfim, né? E você não vai para passear, né, Alexandre? Né? Que fique claro, né? Assim, é sempre só. Com agenda, reunião, compromisso. A operação americana corresponde a 12% do meu negócio hoje. Cara, que bacana, hein, meu? Que legal. Que legal. Você fala muito no teu Instagram de legado, né? Aliás, o teu Instagram é bem legal porque você deixa claro que você mistura. Não há diferença entre o Alexandre empresário e o Alexandre atleta, né? E em alguns Instagram, para quem quer ver, é Ale Birman. Isso, eu vou colocar todos os links. É minha marca. Eu vou colocar todos os links aqui para as suas redes sociais depois no post do episódio de hoje. Assim, se você puder resumir, assim, qual é o legado que você gostaria de deixar? Se a gente pudesse fazer em uma ou duas frases, né, hoje, né? Você hoje com 44, no ano de 2021, assim, qual que é o teu sonho, assim, que de repente você confidencia com a Gabriela ou com teu pai, que você gostaria de deixar, assim, que memória, que legado? Perfeito, uma excelente pergunta, bem profunda. Olha, eu acho que o legado que eu quero deixar é a questão da disciplina e da autossuperação, e que você tem que ser... Tem uma frase que eu gosto muito, que é a frustração é o gap entre a expectativa e a realidade, né? Você falou muito em lidar com a frustração, então saber ajustar, porque não tem... É dinâmico, né? A realidade e a expectativa é algo que você vai calibrando ali com o passar do tempo. Concordo. Então, o ser humano que conseguir sempre estar calibrando esse delta, né, que está entre a realidade e a expectativa, que gera ou a conquista ou a frustração, e saber lidar bem com ambos. Então, se através das minhas atitudes, através do que eu construir, do que eu deixar, então... para minhas filhas, meus filhos, tenho os filhos da Gabriela, do outro casamento dela, como meus filhos do coração. Se eu puder deixar, e através de todas as pessoas que me cercam, né, hoje são mais de 5 mil pessoas diretas na empresa, fora os franqueados, fornecedores, esse legado de você conseguir a cada frustração que faz parte da vida, se superar, mas também saber celebrar as conquistas, é o que eu quero deixar. Então, é isso. Eu não acho que questões empresariais, de conquistas materiais, eu acho que isso, para mim, é consequência. Eu nunca trabalhei para ganhar dinheiro, eu sempre trabalhei para construir algo que encantasse as clientes, que
conseguisse gerar valor para os stakeholders, e o resultado financeiro é sempre consequência e não o fim. Tem algum empresário que você admira, que você se inspira pelo legado, pela obra, enfim? Tem vários, mas eu acho que saindo do Brasil, quem maior visionário do meu setor é o Amancio Ortega, fundador da Inditex, proprietária da Zara. Uhum. O Bernard Arnault também, uma pessoa que não era do ramo da moda, e através da aquisição da Louis Vuitton construiu o maior império, né, que existe aí do mundo do mercado de luxo, em todos os segmentos, de hotelaria, vinho, barco, moda, e até se tornou, por consequência, o homem mais rico do mundo recentemente, né, passando aí os caras de tech dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o Jorge Paulo Lemann, que realmente, através do que ele construiu, primeiro com a Ambev, depois junto com isso, lojas americanas, e aí a 3G, Burger King, por aí vai. Conheço muitas pessoas de lá e realmente é um legado muito bacana de se seguir. O livro Sonho Grande me inspirou muito. Que legal. No esporte, agora que você está, né, com a reserva tinha, eu dei uma olhada agora no site e não achei mais. Também, né? Então, tem a Vans e a reserva no começo, ela tinha aí alguma coisa de que com o judô, se eu não me engano, estava ajudando, tinha alguma relação lá do Rony com o pessoal lá no Rio, eu não me recordo, será? Mais pela relação do Rony no começo, mas a reserva não tem nenhuma ligação ao esporte. A Vans é totalmente ligada ao skate, né? Lifestyle, depois skate. Um pouquinho de bike, aquela, como é que chama? BMX. Uhum. Isso, claro. E surf também. Mas você tem algum desejo aí que de repente você possa conseguir fazer alguma coisa envolvendo esporte profissional, né? Alguma coisa sua profissional envolvendo esporte para de alguma maneira também contribuir de alguma forma, não importa a modalidade? Cara, eu já ajudei muitos atletas, continuo ajudando, mas mais na física mesmo, não como negócio. Mas na física eu apoio aí a Fernanda Keller na fundação que ela tem em Niterói. Que legal. Desde 2015, todos os meses. Então, mas sem querer como marketing, uma coisa assim. Bom, para a gente caminhar aqui para o final, você consegue dizer para a gente aqui qual foi pensar aqui rapidamente, qual foi o melhor investimento que você já fez na tua vida, não financeiro, né? Melhor investimento que eu fiz na minha vida? Sem dúvida, começar a fazer triatlon. Que legal. Triatlon, o retorno que ele dá para a vida. E eu fico muito feliz de ver como tem crescido o esporte. Se não fosse a pandemia, né, que com certeza atrapalhou muito o plano de muitas pessoas que queriam começar no esporte, mas o que eu vejo, que eu influenciei através do meu Instagram aí, e quando voltar às provas, sou amigão do Galvão, sou fã dele, eu acho que o triatlo no Brasil deve muito a ele, como que ele puxa o Ironman aqui, né, um dos países que tem o maior número de adeptos do esporte do mundo. Isso é graças ao trabalho dele, trabalho muito profissional. E eu acho que o triatlon, quem puder se dedicar a essa modalidade, vai ter um ganho para a vida imensurável. Dentro da Arezzo, como grupo, todas as fábricas e tudo mais, você procura levar de alguma maneira essa questão da prática da atividade física? Eu vi que o Bernardinho agora foi recentemente, eu não sei quando... Exatamente, né, nosso comitê de pessoas agora, e culturas. Tem alguma coisa ali voltada para... né? Vamos colocar mais. Já teve no passado, tinha o Ricardo Lina, inclusive na época, a gente, durante vários anos, tinha nossos grupos de corrida. Legal. Tanto aqui em São Paulo quanto lá no Rio Grande do Sul, que é a nossa sede principal. Hoje é de forma mais indireta mesmo, mas tipo, minha secretária fez a primeira meia maratona por um tempo, meu CFO já fez maratona, o meu head de recursos humanos Ironman,
até ganhou de mim lá no Campeonato de Ferro ano passado, que eu desempenhei muito bem. Que legal. Ficou muito feliz da vida. Então tem muita gente aí da empresa que está no esporte. Legal, porque tendo uma figura como você, né, que outro dia também numa entrevista que eu vi sua, você fala que você é quem, né, maquinista da locomotiva com 750 vagões. Isso. E tal. Assim, você inspira muita gente de uma maneira geral, ainda mais hoje em dia com rede social, com todos esses meios de comunicação, mas claro, né, dentro do teu business da Arezzo, você é uma referência muito clara eu acredito que para todo mundo, né? E eu não sei como é que é por dentro, mas eu tenho certeza que vocês têm já uma cultura da Arezzo muito bem desenvolvida às vésperas aí dos 50 anos de comemoração da fundação da Arezzo. Então, esse papel também que você acabou assumindo, mesmo que você não queira, né? Mas já deu para perceber que você é um cara que quer inspirar, ele acaba sendo bem referencial para essas pessoas, né? Então, por isso que eu acabei perguntando. Você, para terminar, qual que é o melhor conselho que você pode dar ou que você já deu para alguém assim que você reconhece como sendo um conselho bom, dada a sua vivência até hoje como empresário e atleta? Perfeito. Existe uma questão, né, muito profunda da superação, né? Todo mundo fala isso. Mas a superação, em muitos casos, é você aceitar a realidade, sem cruzar os braços. Então, essa linha tênue entre você aceitar as questões da vida e, ao mesmo tempo, se esforçar ao máximo para atingir seus objetivos, para mim, a coisa mais importante. Então, eu já falei para muita gente que tem aí seus desafios para ficar na boa com isso, quando atingir alguma meta, que na próxima vai dar certo. Então, é um pouco controverso, né? Às vezes falar, não, tem que ir para cima. Eu falo meu bora para cima, mas aceitar também os nãos. Isso eu aprendi muito com o Azevedo, né? Então, a gente pode falar sobre ele. Isso, eu ia fazer a última Roberto Azevedo Júnior. O Vicente Falcone de um lado e o Roberto Azevedo do outro. Exatamente. Então, o mestre aí é meu grande mestre, amigo. Treinamos já juntos, além de todo o nosso trabalho aí semanal. E foi quem nos conectou também, tá aqui, Exato, né? Graças ao Roberto. Então, essa questão de aceitar um pouco mais as coisas com naturalidade, que quando não são de acordo com o planejado, é o que eu aprendi com ele, que eu procuro passar para quem está do meu lado. E aí faltou, né, a sua pergunta sobre os pés das triatletas. Você lembrou, caramba. Cara, a triatleta tá sempre com sapatilha ou com tênis, então não dá para reparar direito não, mas eu sei que as mulheres atletas têm esse grande problema, né? Os homens ficam casca depois, né? Eu tenho aí já tanta unha caída que já virou já quase que um calo, mas mulher tem esse problema, né? Que não tem que pintar unha, então fica mais fácil. Cara, legal. O pessoal aqui esperou, promessa é dívida. Alexandre explicou aqui que não tem nenhuma mulher, pelo menos não que você tenha visto até hoje. Eu acho. Atleta. Me desculpem as ouvintes atletas, né? Mas... Queridão, deixa eu ir lá para a piscina que fecha agora. Tem que dar essa famosa regenerativa. Olha lá, né? cara. Isso aí, cara. Obrigado por todo o seu tempo. Foi um prazer, cara. Obrigado. Um prazer, viu? Valeu, cara. Um abração, Alexandre. Bons treinos. Parabéns aí pelo programa Endorfina. Agora vai ser o Endocannabinoides, não é isso? Endocannabinoide Podcast. Maravilha, valeu, tchau. Fala lá pro Bellarmino, um abraço. Valeu. Bora pra cima. Bora pra cima, isso aí, valeu. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo aí com esse empresário e triatleta aí de mão cheia, um nadador aí de mão cheia também, Alexandre Birman. Deem um alô pra ele, com certeza ele vai ficar contente. Eu vou colocar os links para vários assuntos e para as redes sociais dele. Se você, por acaso, não o segue, não acompanha, dá uma olhadinha. Você vai ver no Instagram dele, principalmente, tem vários posts falando aí do triatlon, mencionando treinos, tirando com fotos dele e triatletas aí de peso, como Bellarmino, como Vinhal, como Roberto Azevedo. Aliás, Roberto Azevedo e Vinhal já passaram pelo Endorfina, o Bellarmino vai vir, o Rodrigo Lobo já está aqui. Enfim, então dê um alô para ele. Compartilhem esse episódio com quem
vocês acham que vai curtir uma conversa diferente, uma visão, um ângulo diferente. Esse é o propósito do Endorfina, sempre trazer uma visão diferente sobre as pessoas que estão passando, que passam aqui pelo Endorfina. A gente falou aqui também de Armando Barcelos, Fernanda Keller, o episódio número 1, há mais de 4 anos atrás. A gente falou aqui de Carlos Galvão, ele falou do Fodax Man, então você ouça também aí o episódio com Fernando Palhares, que já passou por aqui, e outros executivos, se o teu lance é ouvir aí executivos de alto desempenho que também usam o esporte como ferramenta. Eu não posso deixar de mencionar o Abílio Diniz, já passou por aqui, o Paulo Kakinoff, o João Paulo Diniz, o João Amoedo, o Márcio Santoro, mais recentemente, Carlos Ambrósio, o Davi Greenberg, vice-presidente do McDonald's, o Douglas Rocha, também vice-presidente da L'Oréal. Aliás, um abraço aí pro Douglas, eu tenho certeza que ele está ouvindo agora. Ele se mudou para a Alemanha, saiu de Nova York, se mudou para a Alemanha com a família. O Marco Aurélio da Claro, já foi da Claro, já foi da NET quando gravamos aqui o episódio. Enfim, uma série de pessoas interessantes que usam sim o esporte como uma ferramenta de transformação pessoal, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, uma ferramenta aí de inspirar também, de inspiração também para outras pessoas. Deem um alô para mim, deem no Endorfina BR no Instagram, me digam o que vocês acharam dessa conversa, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos aí de Facebook, de amigos, enfim, deem uma olhadinha no canal do Endorfina no YouTube, você vai encontrar também, toda sexta-feira subo novos vídeos dos convidados da semana, você vai encontrar também clipes dessa conversa minha aqui com o Alexandre, de trechos relevantes, trechos importantes, para de alguma maneira também estar inspirando você. Compartilhe, assine o canal, compartilhe no YouTube com quem você gosta e também com quem você acha que vai se interessar por uma história bacana como a do Alexandre, e no endorfinabr.com, onde você vai encontrar todos os links para as redes sociais de todos os convidados, links que você pode acessar para aprofundar um pouco mais conhecimentos a respeito do convidado ou assuntos que a gente mencionou. Você acha tudo isso lá no site, além de poder assinar a newsletter semanal do Endorfina, uma dose extra de inspiração. Toda sexta-feira eu envio para vocês uma dose extra de inspiração através de um curto e-mail, um newsletter, e lá também você encontra informações como apoiar financeiramente esse meu projeto para me ajudar a dar continuidade e continuar trazendo pessoas interessantes como foi aqui hoje com o Alexandre Birman. Muito obrigado a todos vocês, até a semana que vem com mais um convidado excepcional, com mais uma história inspiradora aqui no Endorfina Podcast. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores condições em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o Seguro Saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram, Bovem_Energia. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com os seus amigos.